E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de mais um conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre as coordenadas geográficas. O ser humano desenvolveu várias formas de localização e orientação sobre a superfície da Terra. Mas como um avião ou um navio localiza seu destino com precisão e a rota mais rápida existente? Como é possível se direcionar dentro de uma floresta, no meio de um deserto ou à noite, quando não consegue se observar o nascer e o pôr do sol? A localização precisa sobre a superfície terrestre acontece por meio das coordenadas geográficas. Mas o que são coordenadas geográficas? Elas são os pontos formados a partir da junção de duas linhas imaginárias, uma no sentido norte-sul e a outra no sentido leste-oeste, como podemos observar na imagem. Essas linhas imaginárias são os meridianos e os paralelos. Paralelos são circunferências imaginárias desenhadas em mapas de maneira paralela em torno da Terra, circundando-a no sentido leste e oeste. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios. A parte de cima do Equador recebe o nome de hemisfério norte e a parte abaixo recebe o nome de hemisfério sul. Além do Equador, que recebe o valor de 0 grau, existem 4 outros importantes paralelos. Ao norte, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e ao sul, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, como podemos observar nessa imagem. Vamos falar sobre a latitude. Os paralelos que indicam a latitude. A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície terrestre em relação à linha do Equador, ou seja, qualquer distância em graus traçada no sentido norte-sul é a latitude em relação à linha do Equador. A latitude é medida em graus e varia de 0 a 90 graus, para norte ou para sul. Já os meridianos são linhas imaginárias que cruzam o globo no sentido norte-sul, cada um formando um meio círculo, sendo todos do mesmo tamanho. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Cada um dos meridianos apresenta seu antimeridiano, localizado ao lado oposto do planeta. O meridiano de Greenwich corresponde ao meio círculo e o seu antimeridiano à linha internacional de data, a mais meio círculo. Logo, os dois juntos dividem a Terra em dois hemisférios, o hemisfério oriental, leste de Greenwich, e hemisfério ocidental, oeste de Greenwich. O meridiano de Greenwich foi escolhido como meridiano principal, por isso ele recebe o valor de 0 grau. Na direção leste, há meridianos positivos, que atingem até 180 graus. Na direção oeste, são traçados outros negativos, que atingem 180 graus. Longitude. Os meridianos que indicam a longitude. É a distância em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, a distância em graus traçada no sentido leste-oeste é a longitude em relação ao meridiano de Greenwich. As medidas longitudinais variam de 0 no meridiano de Greenwich a 180 para leste ou oeste. Como encontrar as coordenadas geográficas? Para encontrar, basta determinar sua latitude e a sua longitude, ou seja, sua distância em graus em relação ao principal paralelo, linha do Equador, e ao principal meridiano, Greenwich, respectivamente. O cruzamento entre o paralelo e o meridiano vai determinar o ponto de encontro, estabelecendo a coordenada geográfica. Observando o mapa, é possível perceber que o ponto A está no cruzamento entre um paralelo com latitude de 10 graus sul e um meridiano com longitude de 60 graus oeste. Sua coordenada fica 10 graus sul, 60 graus oeste. Já o ponto B está no cruzamento entre o paralelo com latitude 30 graus sul e o meridiano com longitude 40 graus oeste.
Sua coordenada é 30 graus sul, 40 graus oeste. Para encontrar a coordenada, temos que seguir alguns passos. Primeiro, olhar a longitude, que é a distância em graus em relação ao meridiano central, de 0 graus na vertical. Segundo, verificar se está a leste, positivo, e a oeste, negativo, do meridiano central. Terceiro, olhar a latitude, distância em graus em relação ao meridiano central, 0 grau, na horizontal. Quarto, verificar se ele está a norte, positivo, ou sul, negativo, do paralelo central. Vamos encontrar as coordenadas. Vamos lá, pessoal, vamos encontrar as coordenadas. Para isso, a gente precisa seguir alguns passos. Para a gente encontrar a latitude a gente se baseia na linha do Equador, certo? A linha do Equador é essa daqui, e aí a gente vai descobrir o quê? Norte ou sul. Acima da linha, norte, positivo. Abaixo da linha do Equador, sul, negativo. Já a longitude a gente descobre pelo quê? Pelo meridiano de Greenwich, que é esse daqui, vamos marcar ele. Que a gente descobre se ela está a leste ou a oeste. Para o lado direito do meridiano de Greenwich, leste, positivo. Para o lado esquerdo, oeste, negativo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ponto A. Ele está aqui em relação ao Equador. Ele está abaixo da linha do Equador, então ele está a sul. Então, ele é negativo. Qual é o grau dele? 10 graus. Então, vamos lá. Ponto A, em relação ao meridiano de Greenwich, ele está o quê? À esquerda. Então, ele vai ser o quê? Oeste. Oeste é negativo. Então, ele está 10 graus oeste, menos 10 graus oeste. Sua coordenada geográfica vai ficar o quê? 10 graus sul, 10 graus oeste. Vamos lá para o ponto B. Ponto B em relação à linha do Equador. Ele está acima da linha do Equador. Então, ele é norte, positivo. Qual o valor dele? 10 graus. Em relação a Greenwich, ele está o quê? A oeste, menos. Então, ele está a menos 10 graus. Sua coordenada geográfica vai ficar 10 graus norte, 10 graus oeste. Vamos lá, ponto C. Ponto C está acima da linha do Equador, então ele é norte, certo? Se ele é norte, ele é positivo. E ele está o quê? Acima da linha do Equador, ele está a 30 graus. Já em relação à sua longitude, ele está o quê? À direita do meridiano de Greenwich. Então, ele é leste, ele é positivo. Então, ele vai... Qual é o seu grau? Mais 10 graus. Ele vai estar 30 graus norte, 10 graus leste. Ponto D. Ponto D está o quê? Acima da linha do Equador. Então, ele é norte, positivo. Seu grau, 20. Então, mais 20 graus. Longitude, meridiano de Greenwich. Ele está à direita, leste, positivo. Qual o seu grau? Mais 30 graus. Então, vai ficar como? 20 graus norte, 30 graus leste. Vamos lá. Letra E. Tá acima do Equador. Sua latitude é o quê? Norte. Qual o seu grau? 10. Positivo, 10 graus. Sua longitude, ele tá o quê? À direita do meridiano de Greenwich. Então, ele é o quê? Leste, positivo. Qual o seu grau? 40. Então, é positivo, 40 graus. Sua coordenada vai ficar como? 10 graus norte, 40 graus leste. Ponto F. Ponto F está abaixo do Equador. Se ele está abaixo do Equador, ele é sul. Sul é o quê?
negativo. Qual o seu grau? 10 graus. Menos 10 graus. Sul. Longitude. Em relação ao meridiano, ele está o quê? À direita. Leste, positivo. Mais 20 graus. Então, como é que vai ficar isso? 10 graus sul, 20 graus leste. E o ponto G? O ponto G ele está na linha do Equador. Então, ele vale o quê? 0 graus. E ele está o quê? Em cima da linha do quê? Do meridiano de Greenwich para a gente ver a longitude. Qual o seu valor? 0 graus. Como que vai ficar a coordenada dele? 0 graus, 0 graus. É isso, pessoal. Façam as atividades do capítulo 6, páginas 131, 32 e 133. Geografia, que maravilha! Um beijo e até a próxima!